Pérolas de Esperança, Adolfo Marques dos Santos. Capítulo 19. Autopunição. Todos nós, filhos de Deus, fomos criados para galgarmos a glória eterna. Mas, na obra de Deus, não existem privilégios. Tudo é meritoriamente conquistado. Portanto, diante de inconteste realidade, a autopunição é sacrilégio. Fazem parte da vida, no plano dos encarnados, os desafios. Com eles, desenvolvemos a inteligência, adquirimos resistência, abrimos expectativas para o novo, para o eterno transformismo e, progressivamente, despertamos o nosso Cristo interno, evoluindo para um dia ascendermos e transcendermos. Qualquer que seja a situação, como na obra de Deus tudo é perfeito, a autopunição é ato de covardia, com a qual, em muitos casos, a pessoa camufla uma falsa humildade, autopunindo-se para demonstrar aos semelhantes certa superioridade, quando, na verdade, ainda não é qualidade sua. Com isso, entra em conflito íntimo, em luta insana e sem adversário. É com ela mesma que trava uma guerra surda. Façamos uma autorreflexão. Somos criadores dos nossos destinos. Portanto, não adianta acusarmos ninguém diante de qualquer situação, pois Deus é a perfeição absoluta. As nossas experiências, boas e más, são responsáveis por nossa condição atual de vida. Portanto, não reclamar da vida é sabedoria diante da lei de ação e reação. Ceder sempre aos caprichos alheios, por covardia moral, conveniência de ocasião ou por insegurança íntima, é atitude antivital. Para evitar a perda da saúde, o ideal é o saudável e esclarecedor diálogo diante dos desafios da vida, quando envolve pessoas. Logicamente, quem se anula para agradar a outrem está indo contra a sua personalidade, a sua idiosincrasia. Está perdendo a sua identidade, o endereço de si mesmo, e isso é autopunição. Faz parte da vida a repetição de experiências para fixar e tornar-se patrimônio eterno do espírito. Mas também, por ser a evolução eterna, surgem novos eventos para a alma investir, adquirir novos ensinamentos, novas experiências e assim ampliar seus horizontes e assambarcar maior cota de Deus. Quando a pessoa se fecha para o novo, a tendência natural é a solidão, pois, no dinâmico universo, tudo obedece ao eterno vir a ser. Quem, fazendo uso do livre-arbítrio, parar insatisfeito com a vida ou por quaisquer outros motivos, estará se autopunindo. Quem se revoltar diante das dificuldades existenciais, sabedores de que os efeitos tiveram suas causas, demonstrará infantilidade espiritual. A atitude mais correta para não onerar o karma negativo é refletir para encontrar o fio da meada responsável pela psicogênese da dificuldade-efeito. A arrogância é autopunição, pois a criatura, além de demonstrar a sua pequenez moral, não tem coragem para o autoenfrentamento. Quando, por evolução, a pessoa consegue despertar de seu próprio íntimo sentimentos nobres, ter docilidade na convivência social, saudável relacionamento afetivo e, no entanto, surge-lhe insatisfação com relação à sua sexualidade indefinida ou enrustida, torna-se agressiva, destemperada e de difícil convivência, pois o psicológico entra em conflito com o fisiológico e ela tende a se agredir, a se autopunir devido aos transtornos psicoemocionais. Procuremos compreender os nossos momentos difíceis sem a autopunição. Não nos esqueçamos de que os maiores carrascos da humanidade tinham problemas sexuais, segundo Joana de Ângeles em seu livro Amor Imbatível Amor. A criatura que reconhece o seu valor diante dos olhos de Deus não deve se punir devido à sua etnia, cor da pele, situação psicossocial e etc., pois tais atitudes infantis, além de descompensarem a saúde emocional, geram ligações mentais com planos inferiores, advindo obsessões por afinidade, já que os afins se atraem.
milhões de criaturas se punem de maneira inconsciente, pois nem sabem que estão contra as leis da vida, que estão desestabilizando os campos energéticos, que mantêm a saúde corpórea e psicoemocional quando se revoltam com determinadas situações por não compreenderem que o efeito acompanha a causa. Evangelizemo-nos e a nossa vida-efeito será muito mais colorida e perfumada, porque as causas foram nobres, tendo em vista que cada um colhe o fruto da sua semeadura. Assim determina a lei de Deus. Os espíritos mais lúcidos, quanto às leis soberanas que regem a vida nos universos materiais, quando visitados pelas dificuldades, ao invés de aceitarem a monótona e antivital resignação, procuram despertar a criatividade, cônscios de que, enquanto a resignação leva a criatura a estagnar, revoltada com Deus, admitindo que a sua prova seja castigo divino, a compreensão a impulsiona para a frente, para o alto, e ela pede a Deus força e energia para vencer com elegância um momento difícil. Aqueles que possuem lucidez espiritual para compreender a razão suprema das sucessivas reencarnações, trabalhem em si, de maneira suave e tranquila, métodos simples para sair elegantemente da frequência da autopunição. Vejamos quanto é saudável. Sorrisos irradiando simpatia, cordialidade, afabilidade, ternura. Conduta íntegra, a fim de não nos alimentarmos com um sentimento de culpa. Conduzirmos a nossa vida usando a bússola da razão, do coração. Vibrarmos na frequência que identifica a saúde afetiva, de maneira que as criaturas em contato conosco se sintam participando de um banquete emocional terrestre com eflúvios advindos das harmoniosas consciências celestes. Uma vez que sentimos bem-estar quando da convivência com pessoas afáveis, vamos investir em melhorar o nosso humor com o salutar propósito de nos tornarmos agradáveis e simpáticos, a fim de que os nossos semelhantes também possam desfrutar de nossa harmonia íntima. Na condição de filhos da grande luz, sejamos sóis a irradiar a luz do calor humano, que carrega a energia da motivação íntima e da esperança. Por ser nossa nobre intenção refletirmos para o mundo a imagem de Jesus, o Sol Divino, levemos para onde formos nosso coração rico de bom humor, de alegria, sorriso, afeto, gratidão, fraternidade, solidariedade e compreensão. De maneira sutil e altamente salutar, vamos mantendo a nossa vitalidade ou nos curando, quando for o caso, pois nos nutrindo com amor, o alimento mais saudável da criação. Após essas reflexões, falemos para nós mesmos. A autopunição já não encontrará guarida em minha alma, pois sou forte e me sinto capaz de cantar hinos de louvor à vida em um ato de gratidão ao autor da vida. Punir-me nunca mais. Em épocas recuadas, quando a maioria da sociedade terrena desconhecia as leis de reencarnação e causa e efeito, o fato de alguém se autopunir, flagelar-se, fazer penitência, etc., eram atitudes compatíveis com a ignorância. A proposta dos adventos crísticos procura desmistificar esse passado, há muito ultrapassado. Atualmente, temos evolução espiritual para substituir essa conduta infantil pela busca de conhecimentos libertadores, tendo em vista que nem a dor nem o sofrimento conduzem alguém ao céu. Apenas sinalizam que estamos fora da lei, precisando de ajuste de rota. Por estarmos na era do mentalismo, da força da alma, ao invés de autopunição, criemos formas pensamentos que expressam exaltação espiritual. Para exercitar o despertar de nossa essência crística, criemos mentalmente uma catedral vítrea e nos coloquemos dentro dela para sermos magnetizados. Preparemos o ambiente com a aparência da sacralidade, pois vamos receber uma unção do Cristo planetário da Terra. Sabedores que somos de que na obra de Deus Pai não há punições, milagres, privilégios celestes nem terrestres, vamos nos despir diante de Deus. Para nossa sacratíssima unção, decoremos o ambiente com a aparência do Éden. Nele,
Coloquemos luzes de policromia divina. Perfumemos a nave do nosso templo com essências de incenso, mirra e bejoim. Vislumbremos ao fundo uma orquestra formada por anjos da música, tocando as músicas dos anjos. Agora, idealizemos a magnífica e esplendorosa chegada do Cristo em nosso ambiente, a vibração das paredes vítreas de nossa catedral refletindo a sua luz. Nós, em meio aos perfumes, às luzes, cores e músicas provindas da dimensão dos anjos, estamos ajoelhados olhando para o universo estelar, recebendo do Cristo um toque despertador de nossa consciência. Imaginemo-nos tomados pela emotividade crística no momento sagrado da bênção. Em meio ao bailado da corte espiritual, sob a batuta de Shiva, surge Jesus na condição divina de médium do Cristo Pai para nos dar um energizante abraço renovador, um gesto de gratidão ao nosso esforço por termos substituído a autopunição pela elevação de nossa frequência mental. Atentemos para as reações químicas de nosso organismo enquanto estamos plasmando o que é belo, luminoso, agradável, motivador. Os benefícios que produzirmos com a nossa mente e que auxiliam na manutenção de nossa saúde psicossomática e emocional. Assim sendo, o Cristo, a fonte alimentadora da vida do planeta Terra, ao acordarmos pela manhã, viremo-nos para o lado do sol nascente e procuremos interagir com ele, criando paisagens de cunho moral, aquelas que nos projetam para frente, para o amanhã dadivoso e belo, para o eterno vir a ser. Conhecer as belezas terrestres, idealizar as belezas celestes nas dimensões dos espíritos puros e mergulhar nelas para respirar o imaculado prana com a paisagem mental do sol e assim mantermos a nossa saúde. Ativar mentalmente a nossa chama crística a fim de que todo o nosso corpo seja alimentado com a energia da vida, o amor. Para não nos alimentarmos com a antivital autopunição, empenhemo-nos na aquisição de novos e eternos ensinamentos, pois a paz e a felicidade tão almejadas por nós advirão dos conhecimentos que libertam consciências. Agora você, na condição de uma fagulha de Deus, fale com a vibração da convicção, fale para todas as suas células ouvirem, fale com a voz da plenitude. Vá falando e elevando suavemente a sua voz. Fale pausadamente e com a energia da certeza. Eu sou vida. Eu sou saúde. Eu sou energia divina. Eu sou bondade. Eu sou luz. Eu sou amor. Eu sou Deus. Fim do capítulo 19.